Seus mal diagramados, durante 4 anos, veículos sensacionalistas de esquerda publicaram diariamente escândalos que seriam a bala de prata do Jair e fariam com que ele sofresse o tão sonhado impeachment. Para quem acompanhou essa sequência de vídeos com títulos tipo "Agora o Bolsonaro cai", foi uma verdadeira agonia presenciar pessoas que estão ao nosso lado ideologicamente, confiando que uma Câmara presidida pelo covarde do Rodrigo Maia e composta por pastores, lavajatistas, youtubers, ex-atores pornôs, ruralistas, militares e trambiqueiros aceitaria destituir o presidente que melhor representa todas essas categorias. Não foi só a esquerda que delirou assim, tá? A direita, principalmente a ala representada pela imprensa, sonhou que o moderado general Mourão pudesse assumir o cargo de Bolsonaro, mas só até ele começar a mostrar que era tão reacionário quanto o presidente, porém disfarçava melhor por ter um vocabulário mais vasto e menos vulgar. O verdadeiro enfraquecimento do Jair também não veio durante as eleições, que ele perdeu apenas porque Lula conseguiu fazer um golzinho de canela aos 45 do segundo tempo. Mesmo essa demonstração de força eleitoral não foi suficiente para evitar que, quase 3 meses após o fim do segundo turno, o mito começasse a dar sinais alarmantes de desgaste e perda de capital político. Isso porque, fora do poder, ele não pode mais controlar a narrativa de que houve fraude no pleito e nem mesmo mover a máquina pública nesse sentido. Sobrou para esse covarde a oportunidade de se esconder num condomínio cafona de Miami, onde permanece sendo bajulado por uma horda de patriotários com camisetas compradas em outlet da Abercrombie. Enquanto tem suas bolas lustradas pelo gado, planeja o que fará do resto da sua miserável existência por esse mundo. E enquanto tenta permanecer como líder dos latinazes, Jair sofre reveses diários que poderão abalar bastante o bolsonarismo, principalmente se o governo Lula for bem sucedido ao fim de 4 anos. Mas antes de continuar a falar sobre esse tema, eu gostaria de pedir para que vocês sigam a Galãs Feios, deem like no vídeo, compartilhem o nosso conteúdo e, se possível, colaborem com o Apoia-se ou tornem-se membros do canal. E não deixem também de conferir a nossa linha de camisetas à venda no site da El Cabriton e o nosso curso sobre como começar o seu canal no YouTube, disponível no Instituto Conhecimento Liberta, o popular ICL. O primeiro fator a manchar a imagem do mito em 2023 foi a frustrada tentativa de golpe de Estado em 8 de janeiro. Ah, mas ele não mandou ninguém fazer aquilo. Não mandou diretamente. Só que todo o discurso proferido por aquela boquinha pútrida com dentes que parecem pedras de aquário era no sentido de contestar o resultado das urnas e sugerir que Lula só ganhou por ser beneficiado pelo TSE e por Alexandre de Moraes. Um líder de seita bem treinado fala nas entrelinhas e os seguidores ouvem o apito de cachorro bem de longe, tá? O recente escândalo do cartão corporativo também promete acelerar o desgaste do Jair. Enquanto esteve na presidência, Bolsonaro jurava que não usou esse cartão para bancar suas despesas e que pagava tudo com o próprio salário. Apesar disso, curiosamente, ele ainda colocou os gastos do cartão em sigilo. Sabe como é? O cara é reservado, não gasta nada, mas não quer comunistas bisbilhotando a vida dele também. Obviamente, essa tentativa de se vender como o presidente humildão que come pastel e hot dog no Recanto das Emas era pura encenação para vender uma imagem que não condizia com a realidade. E qualquer pessoa que não tenha passado por lavagem cerebral em grupo de zap sabia disso. Com os levantamentos feitos pela agência Fiquem Sabendo, já descobrimos que no Palácio do Alvorada o cardápio era ligeiramente mais rebuscado. Ao invés de capa de filé amaciada com óleo de mamona, essa iguaria popularmente conhecida como churrasquinho de gato, o mito curtia mesmo era filé mignon sem cordão, bacalhau, camarão e picanha, os 4 tipos de carnes mais consumidas enquanto foi presidente. Inegavelmente, tem ótimo gosto, e até nem sou contra que um presidente coma do bom e do melhor e se hospede em hotéis luxuosos.
Só que salta aos olhos a hipocrisia do Jair, cujo discurso não tem nada a ver com os hábitos. A família ainda adquiriu Rivotril e antidepressivo Lexapro com o cartão, o que não fica claro se para uso do então presidente ou se para presentear o Carluxo. Aliás, o vereador federal cabeça de filtro de barro se beneficiou bastante dessa mamada, digo mamata. Em uma visita a Brasília em março de 2021, o papai dele pagou diárias de servidores para efetuar a segurança do 02, que no mesmo período marcou presença na Câmara do Rio enquanto trabalhava como diretor de lives do Excrementíssimo. Aliás, enquanto as sessões da Câmara eram remotas, por conta da pandemia, Carluxo aproveitava para participar, mas sem participar. Simplesmente entrava nas salas de conferência, sem imagem e sem dizer nada, enquanto fazia coisas melhores, como escrever mensagens cifradas no Twitter. E pensar que o cidadão do Rio ainda resolveu pagar mais 4 anos de salário pro brother manter essa vagabundagem convicta. Pelo menos o 02 pensa em renunciar depois que o elevador da Câmara deu pane e ele ficou preso lá dentro. O paranoico jura de pé juntos que foi uma sabotagem dos comunistas. Tá bom, Carlos, vamos fingir que você não vai renunciar apenas para fugir da cadeia se autoexilando nos Estados Unidos, tá bom? Mas claro que um sujeito lixoso como o Bolsonaro também compraria muita junk e fast food com o cartão, e na lista se destaca gastos com idas ao Outback e compras de sonhos de valsa, Nutella, Maria Mole e salgadinhos Fandangos e Doritos para entupir bem o rabo. Mas isso é o de menos, de verdade, de verdade. O que é mais escandaloso até agora é a descoberta de que ele usava o cartão para financiar as cornociatas, eventos com caráter puramente eleitoreiro. Para se encontrar com um dentista de rabinho de cavalo que fica ouvindo Nazaré em motoclube, Jair chegou a gastar 116 mil com o pagamento de 300 pessoas que davam suporte a um comício fora de hora, inspirado em Mussolini e realizado no Rio de Janeiro. Em São Paulo, a padaria Tony e Thaís era preferida e por lá o governo realizou 102 compras, totalizando gastos de 126 mil reais para alimentar a equipe da motociata. Quando viajava para realizar as lanchaciatas e jetskiatas em Santa Catarina, ele chegava a gastar 48 mil em mercado e mais de 5 mil em reparos nos veículos náuticos que esse quadrúpede danificava. E para finalizar o abalo na imagem de Bolsonaro, ainda há a situação lamentável em que se encontram os Yanomamis. E a culpa é sim dele. Em julho de 2020, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos alertou a presidência sobre a grave crise humanitária que os indígenas de Roraima enfrentavam. Além da desnutrição, Bolsonaro foi avisado sobre o risco deles contraírem Covid-19, contaminação das águas por mercúrio e invasão de garimpeiros que cometeram todo tipo de violência contra os Yanomamis. Os pedidos foram ignorados ou atendidos de maneira insuficiente. Nada de surpreendente aí, tá? O posicionamento anti-indígena dele e das Forças Armadas sempre foi de conhecimento público. Surpreendente seria se um governo militar tivesse ido visitar alguma aldeia e tomado atitudes para resolver a questão. Por conta dessa inação, o ex-presidente foi denunciado no Tribunal Penal Internacional de Haia, na Holanda, o que no fundo acaba sendo uma forma de pressionar as autoridades brasileiras que precisam agir para investigar o caso, já que nossa Constituição tem dispositivos para que Bolsonaro seja julgado por genocídio aqui mesmo. Cabe, portanto, a Flávio Dino, ministro da Justiça, mostrar que o nosso país não vive uma anomia e jamais precise depender da intrusão do Tribunal Penal Internacional. Provas não vão faltar. O PT, inclusive, já acionou a PGR contra Jair e Damares, que exigiu para que o presidente negasse leitos de UTI aos indígenas em plena pandemia. Além disso, a verba reservada para a saúde indígena e dos Yanomamis foi aplicada em ONGs evangélicas e na contratação de meios de transporte que são de propriedade de quem? De quem? Dos garimpeiros. O que é uma segunda camada desse escândalo. Aliás, nessa seara, General Heleno, o decrépito,
pode se enrolar, já que enquanto ministro autorizou garimpo em uma terra vizinha a uma aldeia de Yanomamis. Mas a investigação dessa denúncia precisa ser rápida, pois o general Quasimodo pode não ter mais muito tempo na terra. Se ele andar com as mãos muito perto do solo, corre o risco do papai do chão puxar. Em resumo, um governo a serviço da milícia, dos missionários evangélicos que buscam o apagamento cultural e histórico do nosso povo, do narco-garimpo, de madeireiros, de ruralistas e da Faria Lima. E ainda tem safado que ousa comparar essa excrescência com qualquer outra experiência que tivemos no nosso país. É mole? E para todos aqueles que achavam que o sigilo do cartão corporativo da presidência nunca viria à tona, só temos uma coisa a te dizer: não passarão!